estamos aqui na tarde da bênção, que Deus venha falar através da palavra. Eu já dei uma lida aqui na palavra, estou já com a mensagem. Livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 2. Nós não podemos estar entrando ao vivo. Não estamos podendo entrar ao vivo, igreja, por conta que fomos repreendidos lá pelo Facebook por conta de denúncias, né? A gente passa por perseguição, a gente prega a palavra de Deus, porém o diabo ele sempre tenta parar com a palavra, mas nós estamos aqui, vamos continuar com a palavra, estamos na tarde da bênção. Como o povo que está aqui vai ser abençoado, vocês que vão assistir esse vídeo também vai ser abençoado em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Estamos aqui com a palavra falando de Raabe, né? Uma prostituta que reconheceu que Deus era Deus no céu e na terra, igreja. Será que você que conhece esse Deus, reconhece que Ele é Deus no céu e na terra? Ninguém, nenhum poder do inimigo pode ser maior do que esse Deus. Raabe disse para esses dois espiões, antes de vocês dormirem, ela escondeu eles no terraço. E ela não ia deixar eles sair à noite. Ela enganou o povo dela. O rei mandou entrar lá na casa dela e procurar os inimigos, que eram os dois israelitas. Só que ela mentiu. Ela falou que eles até passaram lá na casa dela, ela não sabia quem era, mas eles já tinham ido embora, mas para eles correr que eles iriam alcançar. Ela mentiu, mentira não é de Deus, porém ela não era convertida ainda. O povo do mundo conta mentira. Você que é de Deus não pode contar mentira. Você tem que falar a verdade. Ainda que a verdade iria prejudicar os dois, ela, se fosse convertida, não podia mentir. Ela tinha que falar, estão aqui. Quem ia livrar ia ser Deus, não ia ser a mentira dela. Porque muitas das vezes dá coisa errada na nossa vida? Porque a gente acha que a mentira vai salvar. E a mentira prejudica muitas das vezes a pessoa. A mentira, ela sempre vai prejudicar. A verdade tem que sempre ser dita. A verdade, ela tem sempre que prevalecer. Ah, pastora, mas prevaleceu a mentira na vida da Raabe, conseguiu salvar os dois. Deus salvaria os dois mesmo com a verdade. Porque Ele é Deus no céu e Deus na terra, igreja. Só que o diabo, ele tenta enganar o povo. Não, vamos contar uma mentirinha, porque se nós não contar não vai dar certo. Senão nós não vai ser protegido, senão não vai dar certo. Isso e aquilo. E a pessoa de Deus conta mentira. É aonde dá brecha para o diabo entrar. E muitas das vezes, algo que era para dar certo na sua vida, não dá certo, conta que você contou uma mentirinha. E pecado é pecado. Não tem essa de mentirinha, mentirona. Não pode contar mentira em hipótese alguma. Mas vamos à história da Raabe. Sabemos que eles vieram na minha casa, mas eu não sabia que eram povos inimigos. Mas eles já foram, vai atrás deles que vocês vão alcançar. E a história vai dizer que Raabe, como ela conhecia o local, ela pediu para eles dormir, né? Ela falou, antes de vocês dormir, porque ela não ia deixar eles sair à noite, porque eles iriam pegar eles. Antes de vocês dormir, eu quero te fazer um pedido. Salva a minha casa. Salva a mim, meu pai, meus irmãos, meus filhos, quando vocês virem destruir a cidade. Não mate a nossa família. Porque apesar de Raabe ser prostituta, ela também tinha um outro a fazer, que ela era fazia tecidos, né? Tecelão, né? Tinha lá os linhos, então ela trabalhava em outro ramo. Era a condição dela, era o serviço dela. Porém, ela tinha ensinamentos todos errados. Não tinha a Bíblia, não tinha ensinamentos que falavam para ela seguir certinho. Mas como ela ficou sabendo que esse Deus tinha abrido o Mar Vermelho, tinha matado já 2 reis antes de chegar em Jericó, ela falou, nós tudo estamos com medo aqui. Vocês vão chegar aqui, vocês vão acabar com tudo. Pelo amor de Deus, salva minha família, salva minha casa, salva meus irmãos, não deixa a gente ser destruído. Aí ela escondeu os 2 rapazes. Antes deles dormir, ela bateu essa conversa com eles, né? Foi bater esse papo com eles. Falou, salva nós, porque eu estou te escondendo, então salva a gente. Mas amanhã, quando vocês forem, vocês sobem pela montanha. Ela deu a dica até para eles se salvar. Fica lá escondido na montanha 3 dias, a história vai dizer. Depois vocês podem ler na casa de vocês. E ficam lá em cima da montanha 3 dias. Depois vocês descem, porque eles vão ficar procurando vocês. Nesse prazo de 3 dias, eles vão te achar se você não ficar escondido nas montanhas. Então, eles subiram a montanha, ficaram lá.
3 dias escondidos, depois eles desceram o Rio Jordão e atravessaram o Jordão, chegou até Josué. Falou, Josué, a terra é boa, o lugar é bom, e a gente vai assumir toda a terra de Canaã mesmo. Porém, teve uma mulher lá que era prostituta, mas ela nos livrou. Deus usou a vida dela para nos livrar. E ela pediu para a gente, Josué, libertar ela, não deixar ela morrer. O que a gente pediu para ela? Amarrar uma fita vermelha na janela. Porque quando a gente invadir a cidade, a gente vai saber que aquela fita vermelha é a casa dela. Olha, gente, que história linda. O vermelho significa, na Bíblia, o sangue de Jesus. Jesus morreu por mim, por você naquela cruz. E aqueles que aceitar Jesus Cristo, como Raabe reconheceu que o Deus verdadeiro não era o Deus que ela adorava na terra dela. Aqueles deuses falsos feitos por mãos de homens, que ali muitas das vezes tinha que ser oferecido crianças, oferecido sacrifício para aqueles demônios, para fazer um pedido. Ela reconheceu que o único Deus era o Deus do céu e da terra, era o Deus que criou o céu e a terra, e não tinha outro Deus, porque ele estava destruindo todos os povos. Ela reconheceu, e ali ela amarrou aquela fita vermelha. Então, a pessoa quando aceita Jesus Cristo, igreja, Jesus, ele deu o sangue dele naquela cruz, assim como na casa de Raabe estava marcado através daquele pedaço de tecido vermelho que representava Jesus Cristo, porque ela tinha ali aceitado o único e verdadeiro Deus. A pessoa que se converte para Deus, igreja, ela tem a marca de Jesus na casa dela. Por mais que esteja difícil, irmão, a sua família não vai ser destruída pelo inimigo, porque na sua casa tem o sangue vermelho, tem a marca do sangue de Jesus. Assim como Raabe pediu, salva-me, salva meu pai, a minha mãe, os meus filhos, salva meus filhos. Não, ela não tinha filhos. Ela vai ser da descendência de Jesus, igreja. Jesus vai ser da descendência de Raabe. A história mais linda que você possa imaginar. Ela falou, salva minha mãe, meu pai e meus irmãos. Que ela não tinha nem marido, não tinha filhos. Raabe vai fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Começa com Tamar, depois vai Raabe, depois é Ruth, depois é Betseba, chega até Maria, que tem Jesus Cristo. Ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo, porque ela pediu, ela reconheceu que o único Deus que é o verdadeiro é Jesus Cristo. E ali foi amarrada a fita vermelha, e quando você aceita Jesus Cristo, a marca do sangue está lá na tua casa. A marca de Jesus Cristo está lá na tua casa, salvando tua casa, teu marido, teus filhos, os teus netos, e você tem que crer nisso. Uma prostituta se preocupou com os dela. E o que tem acontecido, igreja? Muitos não têm ligado para os seus, têm desprezado, têm rejeitado. Por quê? Por conta das brigas. O diabo, ele usa um familiar teu para colocar mágoa, ódio, rancor. É melhor eu ficar distante, é melhor eu ficar longe. Não! É melhor perdoar. É melhor você falar para Satanás, é minha família, eu vou lutar por ela, eu vou lutar por ele, eu não vou desprezar, eu não vou abandonar. O diabo não vai levar meu filho, o diabo não vai levar minha filha, não vai levar meu marido, não vai levar nenhum parente meu. Jesus Cristo vai salvar a minha casa, aleluia. E quando você ouve uma palavra dessa, igreja, você passa a ter fé. Eu estou com uma palavra aqui que está em Tiago, que fala que a fé sem ação ela é morta. Não adianta você ter fé e não ter ação. O que vai salvar a sua família é a fé junto com a ação. Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler rapidinho aqui a palavra. Ô Letícia. Oh, glória a Deus. Já vai você? 2,14. A fé sem obras é morta. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2,
Versículo 14. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostro a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vou terminar aqui, igreja. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir para o outro caminho? Olha a palavra, igreja. Eu estou lendo para você Josué e Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, vai escrever sobre Raabe. Ela foi justificada, era prostituta. Mas ela creu em Deus. Ela creu que era o único que existia, era Deus. Ela se arrependeu. Igreja, ela não continuou prostituta. Ela parou com a prática. Ela parou com a mentira. Ela aprendeu como ela deveria seguir os caminhos de Deus. E ela teve atitude, ela teve obras. Ela não só creu em Deus, ela escondeu. Ainda deu a dica, fica no monte 3 dias, depois vocês descem. E quando vocês virem, salva a minha casa. E que fé é essa? Oh, aleluia! Que muitos estão dentro da igreja e não estende a mão para os homens de Deus. Sabe que o homem de Deus está na cidade fazendo a obra de Deus e muitas das vezes quer perseguir o homem de Deus. Excluir das redes sociais. Persegue. E quer dizer que é de Deus ainda, quer dizer que quer falar que é de Deus. Não protege o homem de Deus, persegue, fala mal, fala que é do diabo, que não é de Deus nada. Está indo contra a obra de Deus. Mas Raabe fez a diferença. Deus não deu essa palavra lá na minha casa, igreja, porque a igreja está vivendo dias difíceis, mas porque Jesus está próximo. Não deixa ninguém te enganar. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta essas pessoas dizer que é crente aí fora e faz o mal pro próximo. Faz mal pro homem de Deus. Raabe era prostituta e fez o bem. Deus viu a obra boa dela. Deus justificou o pecado dela e falou, ela vai ser uma serva de Deus. Ela reconheceu que eu sou Deus no céu, que eu sou Deus na terra, aleluia. Ela se preocupou com os seus. Deus amou tanto Raabe, que Raabe casou com um homem com o nome de Salmão, um dos israelitas. Dali ela gerou filhos. E aí chegou até Jesus Cristo, foi indo. Aí teve filho, chamou Boaz. Boaz foi bisavô de Davi. Olha só, igreja, como que essa mulher foi importante. Essa mulher foi importante para Jesus Cristo. Olha só, Raabe casou com o homem de Deus, teve um filho com o nome de Boaz. Boaz casou com Ruth. E Ruth teve um filho que chamava Obed. Obed teve um filho que chamava Jessé. E Jessé teve Davi. E através da linhagem de Davi veio Jesus.
ser prostituta. Deus não olha se você está no erro, se você está no pecado. Ele olha lá na frente, ele fala, ela é, mas não vai ser. E se ele sabe que você não vai ser lá na frente, ele salva você e sua casa e sua família. Olha a importância de aceitar Jesus Cristo. Mas as pessoas muitas das vezes vêm na igreja, brinca de ser crente. Ela quer vir na igreja, ela quer receber milagre, ela quer receber oração, mas ela não quer largar o eu dela. Ela não quer largar as vestes que ela usava, que não agrada a Deus. Ela não quer largar a maquiagem exagerada, que não é pecado se maquiar, mas desde que seja com ordem de decência, discreta. Mulher de Deus, ela tem que ser discreta. Ela não quer largar a vida errada, ela não quer deixar a cerveja, a maconha, a cocaína. Ela não quer largar a prostituição. Ela quer vir na igreja, mas ela quer continuar com o pecado. Ela quer vir aqui e falar, pastor, ora por mim, intercede por mim, eu não aguento mais sofrer. E quer ter bênção. Às vezes o diabo dá até uma bênção, não é nem Deus. Deus permite o diabo entregar todas as bênçãos, porque o diabo ofereceu para Jesus, lá no Monte Pináculo, lá. Todos os bens, todas as riquezas. O que o diabo falou para Jesus? Se prostra para mim, adora a mim, que eu vou te dar toda a riqueza. Aí você muitas das vezes vê um vizinho, um parente abençoado aí, você acha que é Deus que está dando, e muitas das vezes é o diabo que está dando. O diabo ofereceu para Jesus Cristo riqueza. E você como crente às vezes está passando luta dentro da igreja e fala, eu vou na igreja, mas o meu vizinho que serve Satanás tem tudo. Aí você fica desanimado, fala, mas servir a Deus e ficar na situação que eu estou? Você não deve olhar para a sua situação. Você tem que olhar para onde você vai um dia. Porque se você estiver numa situação difícil, a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai falar que aqui nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. E você tem que ouvir as palavras de Jesus, permanecer fiel, obedecer, como Raabe obedeceu, porque além de você vencer aqui na terra, você vai ter seu nome escrito no livro da vida e não vai ser apagado. Igreja, tem muitas pessoas tendo o nome escrito e apagado. No livro de Apocalipse fala para a pessoa não ser morna. Ela não é nem crente e nem frio. Ela é morna. Ou seja, ela é essa pessoa que está dentro da igreja. Ela sabe que ela tem que fazer o certo e não faz. Ela é morna. Ela vem no culto. Mas ela quer ficar morna. Ela não é nem quente, ou seja, ela não é convertida. Ela não faz o que Deus manda. Mas ela também não se entrega no mundo de uma vez. Ela é morna, ela está dentro da igreja, mas fazendo a vontade dela. Fingindo de ser crente. A Bíblia vai dizer que Deus está a ponto de vomitar essa pessoa. Deus não vomitou Raabe, porque Deus sabia da essência dela. E Raabe foi justificada, salvando ela e a sua casa. E ainda fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Igreja, isso é muito forte. Você tem noção que o filho que Raabe teve se tornou o bisavô do rei Davi? Um homem cujo coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com tantos erros, com tantas falhas. Porque Deus ele não olha para o pecador, ele olha para a essência que está dentro da pessoa. Davi, ele se arrependeu de coração. Ele parou com as práticas erradas e serviu a Deus de todo o coração. Sabe por que a perseguição vem com os homens de Deus? Porque o homem de Deus que está aqui, ou que está aí, ele é homem. Ele pode ter falhas, ele pode ter falhado. O único que não falhou é Jesus Cristo. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele se arrepende. E quando tem um verdadeiro arrependimento, Deus recebe essa pessoa, como recebeu o rei Davi. E disse que o reinado dele seria eternamente. Igreja, é muito linda essa passagem. Porém, Deus ele não passa a mão no pecado, viu, igreja? Davi teve Salomão. Salomão adorou outros deuses, porque ele casou com muitas mulheres, mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam Baal
Então ele desagradou a Deus. A Bíblia vai dizer que a genealogia de Jesus Cristo é o outro filho de Davi com Betseba, Natã. Natã foi um dos filhos que quase você não ouve na Bíblia. Você vai achar em Lucas capítulo 3, falando do filho Natã, que é antecedente de Jesus Cristo. Filho de Salomão, ele foi fiel, viu? Ele não adorou outros deuses como Salomão, não. A descendência de Jesus vem do filho Natã de Davi, não vem de Salomão. Porque Deus, ele não passa a mão no pecado, viu, igreja? Deus, ele amou Davi. Davi gerou Salomão, mas Jesus Cristo não vem da linhagem de Salomão, ele vem da linhagem de outro filho de Davi, com Betseba, com o nome de Natã. Eu estudo muito a Bíblia e eu fico admirada. Jesus, ele é perfeito, então ele tinha que vir da descendência do povo que procurou, no mínimo, não adorar outro Deus. É muito grave você se dobrar para esse mundo. Quando você fala, eu não vou na igreja hoje porque não deu certo nada na minha casa, porque eu estou doente, porque meu marido ainda não se converteu, meu filho ainda não está do jeito que eu quero, você se dobra para o problema, você está se curvando para o diabo. Deus, ele não é com essas pessoas. Você tem que ser um crente fervoroso. Fala assim, ó, ainda que eu estiver passando por prova, por luta, eu já vou entregar isso. Ainda que eu estiver passando por prova e por luta, eu vou permanecer fiel, assim como Natã, filho de Davi, que você não conhece, porque não é citado. Porque muitas das vezes você nem vai ser lembrado, ninguém nem vai saber que você existe, mas Deus está vendo tudo e Ele te conhece. Então Deus não aceita quem se curva para o problema. Deus não quer que você se curva para o problema. Quando você se curva para o problema e fala, eu não vou hoje. Hoje tem Santa Ceia, não vou não. Você não. Porque você vai que eu peco amanhã. Você tem que ser fiel. Aceita Jesus. Se batiza nas águas. Eu estou encerrando. Aqui não vai dar. Se batiza nas águas e entrega a sua vida para Jesus. Ainda hoje, que ainda dá tempo de você ter seu nome escrito no livro da vida. Amém? Eu encerro por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.